SCP-002, o quarto vivo. Classe do objeto Euclídeo. Descrição: o SCP-002 se assemelha a uma massa carnuda e tumoral, com volume aproximado de 60 metros cúbicos. Uma escotilha de ferro em um de seus lados dá acesso ao seu interior, que parece ser um quarto normal, de padrões e tamanhos modestos. Uma das paredes da câmara possui uma única janela, embora essa abertura não seja visível por fora. O aposento contém mobiliário que, ao ser examinado cuidadosamente, parece ser composto de ossos esculpidos, cabelos trançados e diversas outras substâncias biológicas produzidas pelo corpo humano. Todo o material testado até esse momento apresenta sequências independentes ou fragmentadas de DNA para cada objeto no aposento. O relatório Mulhausen aponta como o objeto foi encontrado. O objeto foi descoberto em uma pequena cratera no norte de Portugal, onde atingiu a Terra de sua órbita. Encerrado em uma casca grossa de rochas, o exterior carnudo do objeto foi exposto pelo impacto. Um fazendeiro nativo descobriu o local e relatou a descoberta ao ancião de seu vilarejo. O objeto obteve a atenção da SCP quando um agente nível 4 posicionado na área detectou uma pequena anomalia radioativa gerada pelo objeto. Uma equipe de coleta de funcionários de segurança SCP, liderada pelo general Mulhausen, foi imediatamente enviada para o local, onde rapidamente deteve o objeto em um grande container e realizou testes iniciais utilizando pessoas recrutadas no vilarejo. 3 homens enviados individualmente ao interior da estrutura desapareceram. Após descobrir a propriedade letal do objeto, o general Mulhausen expediu uma ordem de terminação nível 4A a quaisquer testemunhas, cerca de 1/3 do vilarejo, para garantir a inexistência de conhecimento externo sobre o objeto e iniciou seu transporte para a instalação SCP. Aqui os dados estão expurgados. Durante a preparação para o deslocamento, 4 funcionários de segurança SCP foram inexplicavelmente atraídos para dentro do objeto, onde também desapareceram imediatamente. Na inspeção seguinte, foi verificado que diversas peças de mobília haviam crescido dentro do objeto, começando a dar a ele a aparência de um quarto. General Mulhausen imediatamente pediu o envio de trajes hazmat classe 3 para o restante da equipe de segurança, que prosseguiu com a transferência do container até um navio de carga para transporte até a instalação SCP. Após a terminação de General Mulhausen, SCP-002 foi detido novamente por equipes SCP e colocado sob contenção especial em Confidencial, onde se encontra presentemente. Funcionários abaixo do nível 3 foram proibidos de acessar o container contendo SCP-002, sem autorização anterior de pelo menos 2 membros de nível 4 após o incidente Mulhausen. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-002 deve permanecer conectado a uma fonte de energia adequada em todos os momentos, para mantê-lo no que parece ser um modo de recarga. Em caso de falha elétrica, a barreira de emergência entre o objeto e a instalação deve ser fechada e a área adjacente deve ser evacuada. Quando a energia elétrica na instalação for restabelecida, lampejos alternados de raios-x e luz ultravioleta devem ser aplicados à área até que SCP-002 seja reconectado à fonte e retorne ao modo de recarga. A área de contenção deve ser mantida com pressão atmosférica negativa em todos os momentos. Equipe com no mínimo 2 membros devem estar sempre presentes a 20 metros de SCP-002 ou de sua área de contenção. Funcionários devem manter contato físico entre si constantemente para confirmar a presença uns dos outros, uma vez que suas percepções podem ser entorpecidas, distorcidas ou influenciadas pela proximidade do objeto. Nenhum funcionário abaixo de nível 3 pode se aproximar de SCP-002. Esse requisito pode ser dispensado com autorização escrita de 2 administradores externos de nível 4. Equipes afetadas por essa dispensa devem ser acompanhadas de pelo menos 5 funcionários de segurança nível 3 durante todo o contato, e seus integrantes devem renunciar temporariamente seus níveis e autorizações. Após o contato, a equipe será escoltada a uma distância de no mínimo 5 km de SCP-002 para se submeter a uma quarentena de 72 horas e avaliação psicológica. Se forem considerados aptos para o retorno ao serviço pela equipe psicológica, poderão retornar às suas funções anteriores e seus níveis e autorizações serão restaurados ao final da quarentena. Referência: até essa data, o objeto foi responsável pelo desaparecimento de 7 funcionários. Durante sua permanência na instalação de contenção, o objeto se mobiliou com 2 luminárias, um tapete, um televisor, um rádio, um puff, 3 livros escritos em uma linguagem desconhecida, 4 brinquedos infantis e um vaso com plantas.
Testes com diversas cobaias animais, inclusive altos primatas, não provocaram nenhuma reação em SCP-002. Cadáveres também não produziram efeito algum, seja qual for o processo que o objeto utiliza para transformar matéria orgânica em mobília. Esse parece só ocorrer com a introdução de seres humanos vivos.